Jesus desvendou sua identidade anterior à formação do mundo. Diversos enigmas foram partilhados por Jesus, incluindo eventos que transcorreram prévios à criação do universo. Essa revelação está documentada no livro de João, que contém a oração mais impactante proferida pela figura mais excepcional já existente. Trata-se de uma prece poderosa. A oração de Jesus em João destaca-se como um dos capítulos mais notáveis em toda a Bíblia. Nele, conseguimos perceber as pulsões do coração de Jesus enquanto ele se comunica com seu Pai. A Bíblia está repleta de grandes orações simples porém poderosas. Ficamos impressionados e impactados com a oração de Salomão, a oração de Abraão e a oração de Moisés. Mas esta oração é de longe a maior registrada na Bíblia. Jesus falou sobre a glória e majestade que compartilhava com Deus Pai, antes da existência do mundo, conforme registrado em João 17, versos 1 ao 5. Quando Jesus falou essas coisas, ele levantou os olhos ao céu em oração e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique, assim como lhe deste poder e autoridade sobre toda a humanidade. Agora, glorifica para que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe deste para serem seus permanentemente para sempre. Agora, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus supremo e soberano, e da mesma forma conheçam Jesus como Cristo, como disseste, e eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica junto contigo, com a glória e majestade que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da formação da terra, Deus existia, e ele manifestava a sua majestade com seu Filho. O livro de Gênesis apresenta diversos começos, abrangendo desde a criação do ser humano até outras criaturas. Entretanto, é evidente que Deus não tem um início aqui, ele estava presente desde o início da Bíblia, e está registrado que ele é o autor da criação do universo. Antes da existência do nosso universo, algo ou alguém eterno precisava existir, e a Bíblia deixa claro que essa pessoa é Deus. As Escrituras realmente nos mostram isso em vários versículos ao longo dela. A Bíblia ensina que Deus é não criado e eterno em seu ser, ou seja, ele sempre existiu e sempre existirá. Em Gênesis, capítulo 1, o singular Eu é substituído pelo plural Elohim, que significa três deuses, implicando que Deus é três em um. A verdadeira oração sempre revela o íntimo de uma pessoa. Em João 17 é uma oportunidade única para ver a natureza e o coração de Jesus. Nesta oração, Jesus abordará muitos dos temas desenvolvidos neste Evangelho. Jesus pede para ser glorificado: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho também te glorifique. Antes da glorificação de Jesus, ainda não havia chegado, agora a hora chegou. Jesus orou primeiro por si mesmo, mas seu pedido não era egoísta, sua preocupação consigo mesmo era uma preocupação pela glória do Pai. O Filho só pode glorificar o Pai se o Pai primeiro atender à oração do Filho, em glorifica teu Filho. Jesus não esperou até o trabalho na cruz para glorificar a Deus Pai. Mas toda a sua vida na terra, Jesus glorificou o Pai. Desde sua circuncisão e dedicação no templo, passando por seus anos de obediência silenciosa em Nazaré, Jesus glorificou o Pai por meio de sua fé, da obediência e do trabalho, ao longo de seu ministério terreno. Cada sermão pregado, cada pessoa cega ou doente curada, cada instrução e treinamento para os discípulos, cada confronto com líderes religiosos corruptos, cada pergunta respondida, cada toque amoroso, todos glorificaram a Deus Pai. Então ele diz: eu terminei a obra. Jesus, com confiança divina e certeza, viu o trabalho na cruz como já concluído. Jesus pediu ao Pai para glorificá-lo, mas com a mesma glória que o Pai tem. A prece de Jesus não representava, de maneira alguma, uma manifestação de autonomia, mas sim uma constante e profunda dependência do Pai Celestial. Muitos buscam louvores e atenção, no entanto, a sua solicitação para serem glorificados difere significativamente da oração de Jesus: glorifica juntamente contigo. A distinção geralmente se encontra entre dependência e independência. Também encontramos a seguinte afirmação:
com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus estava ciente de sua existência prévia e da sua natureza. Ele reconhecia que houve um momento no passado eterno em que Deus, o Filho, e Deus, o Pai, compartilhavam a glória. Jesus não poderia sinceramente orar ou sentir dessa maneira se não fosse o próprio Javé, igual ao Deus Pai. No livro de Isaías, no capítulo 42, versículo 8, Javé proclamou que não divide sua glória com mais ninguém. Se Deus Pai e Deus Filho compartilham sua glória, ambos devem ser Javé. Ou seja, Deus eu sou, aquele que sou ou aquele que traz à existência tudo que existe. Ele expressou um pedido central, que o Pai o acolhesse de volta à glória da qual abriu mão para cumprir sua missão. Esse anseio por retornar à sua glória original, deixa claro sua existência prévia e igualdade com o Pai, corroborando sua declaração de união com o Pai, como registrado em João, capítulo 10, versículo 30. O Evangelho de João enfatizou a glória de Jesus ao longo de seu relato. João teve o cuidado de registrar as muitas maneiras como Jesus se referiu à sua própria glória. Nesta oração, os eventos que levaram à crucificação começaram com a traição. A frase, "Agora o Filho do Homem é glorificado", refere-se à razão pela qual Jesus veio ao mundo e ele morreria. E então seria ressuscitado dos mortos como expiação substitutiva. O Filho glorificar o Pai, e o Pai, por sua vez, glorificar o Filho, eles promoveriam a glória um do outro, destacando a grandeza de Deus. É de fato que os cristãos são chamados a fazer tudo o que fazemos em pensamento, palavra e ação é para a glória de Deus. Jesus não ora apenas por si mesmo, ele ora por nós. Em João, capítulo 17, versículo 24, diz: "Pai, eu quero que também aqueles que você me deu, estejam comigo onde estou, para ver em mim a glória que você me deu, porque me amaste antes da fundação do mundo." Sejamos o que for, em nossas vidas espirituais, devemos tudo ao Salvador, que se deu por nós, que orou por nós, para que pudéssemos ser um com Ele, e que nos deu um belo padrão a seguir, em nossas vidas de oração. Finalmente, vemos Jesus em sua glória novamente no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, João deveria documentar as coisas que ele tinha visto. João vê um Jesus poderoso que não se compara a nenhum homem comum. Apocalipse 1, versículos 12 e 13. "Então me virei para ver a voz que falava comigo, e ao me virar vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, vi alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e com uma faixa de ouro envolvendo o peito." João continua relatando: "Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã branca, brilhante como a neve. E seus olhos penetrantes eram como chamas de fogo, penetrando em meu ser. Seus pés eram como bronze polido, branco e incandescente, refinado em uma fornalha, e sua voz era poderosa como o som de muitas águas." Apocalipse 1, versículos 14 e 15. Essa descrição de seus olhos é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Daniel, Daniel 10, versículo 6, "Seus olhos eram como tochas ardentes. Seus braços e pés eram como o brilho de bronze polido, e o som de suas palavras era como o ruído de uma multidão de pessoas ou o rugido do mar." Essa descrição de seus membros é semelhante à narrativa que temos de um anjo no livro de Ezequiel 1, versículo 7. "Suas pernas eram retas, e as solas de seus pés eram como as de um bezerro e cintilavam e brilhavam como bronze reluzente." As características angelicais que aparecem na visão de João de Jesus não o rebaixam ao mesmo nível dos anjos, pelo contrário, provavelmente servem para enfatizar a imensa grandeza de Jesus. Ele não pode ser retratado como menos glorioso do que um glorioso anjo. Olhos como fogo descrevem olhos apaixonados na literatura grega, mas também podem retratar olhos sobrenaturalmente flamejantes de seres divinos ou anjos. Metal brilhante também pode retratar a glória de Deus em Ezequiel, capítulo 1, versículo 27. No entanto, outras características sugerem que, enquanto João retrata a glória de Jesus como não inferior à de um anjo, certamente é mais do que a de um anjo. O rosto de Jesus também brilha como o sol. João continua em Apocalipse 1,
versículo 16, na sua mão direita, segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. E seu rosto, refletindo sua majestade, era como o sol brilhando com seu maior esplendor. No verso 17, João descreve sua reação: quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Mesmo que João foi o apóstolo, que conheceu Jesus enquanto ele estava na terra, ele ficou maravilhado ao ver essa visão incrível. E ainda nos 3 anos que João viveu na terra com Jesus, não estava preparado para o momento em que Jesus apareceu a ele em sua majestade celestial. Naquele momento, João percebeu o poder divino e a majestade que Jesus renunciou enquanto vivia na terra, como está escrito em Filipenses 2, versículo 7. Abriu mão da expressão externa de igualdade divina e de sua dignidade legítima ao assumir a forma de um servo e ser feito na semelhança dos homens. Ele se tornou totalmente humano, mas sem pecado, sendo totalmente Deus e totalmente homem. Neste momento, João sabia o quão grandioso era Jesus que ocultou sua glória e autoridade enquanto caminhava nesta terra. Apocalipse 1, versículo 18 diz: pois estive morto, e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Jesus é aquele que viveu, morreu e está vivo para sempre. Ele possui credenciais de ressurreição e vive para nunca morrer novamente. A vitória que Jesus conquistou sobre o pecado e a morte foi eterna. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é o único que possui as chaves do Hades e da morte. Alguns acreditam que o diabo tem autoridade ou poder para decidir quem vive e quem morre. Estão claramente totalmente enganados, pois apenas Jesus tem as chaves do Hades e da morte em sua forma original. O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, no sentido de que pertence a Ele. Ele é quem faz a revelação. Jesus é a pessoa sobre a qual o livro nos fala. Qual é a necessidade de receber uma revelação de Jesus? Muitos instrutores cometem o erro de enxergar Cristo como apenas um personagem em páginas antigas, talvez mais do que um mito, mas ainda assim uma figura do passado. Ele é visto como um personagem histórico que viveu há muitos anos, realizando feitos notáveis pelos quais somos redimidos. No entanto, para eles, ele está longe de representar uma realidade viva, presente e resplandecente, o que é uma pena. Essa é uma razão crucial pela qual Deus optou por revelar esses detalhes sobre Jesus Cristo à humanidade. Ele fez isso para instruir seus fiéis. Deus revelou essas informações para que pudessem ser compartilhadas com outros, ao mesmo tempo em que são preservadas. É uma revelação autêntica, não apócrifa, um conhecimento que estava oculto. O livro do Apocalipse é uma obra de profecia antecipada, fazendo previsões acerca de eventos que ocorrerão no futuro, ou pelo menos em um tempo subsequente ao período em que foi escrito. Embora nem toda profecia seja estritamente considerada como previsão, é claramente evidente que esse texto profético tem essa característica. Alguns argumentariam que desconsiderar a profecia é uma atitude leviana. Contudo, se Deus achou importante falar sobre o assunto, devemos demonstrar preocupação suficiente para ouvir. Além disso, há quem diga que o que está reservado para o futuro não deve ser examinado até depois de ter ocorrido. Em resumo, a visão de João no livro do Apocalipse revela a grande majestade e a glória excepcionais de Jesus Cristo. Não se trata apenas de uma representação comum de um ser celestial, mas sim de uma descrição extraordinária de um Salvador, que ultrapassa, até mesmo a magnificência dos anjos. Ao retratar Jesus como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, João enfatiza a divindade absoluta e indiscutível de Cristo. A visão poderosa de Jesus ressuscitado, com olhos como chamas de fogo e voz como muitas águas, deixa João prostrado em reverência ao contemplar a cena celestial. João percebe a incompreensível humildade de Jesus ao caminhar na terra como homem. O Filho de Deus que possui as chaves da morte do Hades, escolheu temporariamente ocultar sua glória para redimir a humanidade.
A revelação de Jesus não se limita a antecipar eventos futuros, ela é acima de tudo, um testemunho da perpetuidade do sacrifício redentor e da conquista sobre a morte. Que essa profunda compreensão de Jesus nos motive a não enxergá-lo apenas como uma figura histórica distante, mas como Deus vivo, sempre presente e eternamente glorioso. À semelhança de João, que se prostrou diante de Jesus como se estivesse sem vida, somos convocados a nos render diante do Salvador que perdura eternamente. Que a verdade revelada neste texto ecoe em nossos corações, motivando-nos a viver em resposta à magnificência do Senhor, merecedor de louvor, adoração e obediência eternos. Que Deus nos abençoe.